Olá, leoninos! Vamos então para a leitura para o mês de fevereiro de 2020, válida para todos os leoninos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? No final da leitura, vou tirar uma carta desse baralho e fazer a leitura da mensagem para vocês. A leitura é separada por partes, né? Geral, amor, trabalho e dinheiro. Mas eu recomendo que vocês vejam toda a leitura e assistam até o final, porque no final eu faço o cruzamento das cartas e aí a gente tem mais informações e geralmente fecha a leitura com chave de ouro, sem falsa modéstia, né? Então vamos lá, leoninos. Quem quiser fazer leituras comigo, tem todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Leão, fevereiro de 2020. Maturidade, já vou deixar essa carta. Fundo do baralho, não materialidade, é a carta do Papa. Ela vem aqui toda preta, me dá uma sensação de tudo que existe, de vácuo quântico, de infinitas possibilidades, né? Não materialidade, tá? Infinitas possibilidades. É a carta do Papa no tarot tradicional, então fala de conexão espiritual, conexão com Deus, conexão com tudo o que é unidade, tá? Em detrimento da dualidade, claro. Vamos lá, leonina, isso aí foi um dos panos de fundo da sua leitura, tá? Leão, fevereiro de 2020, amor, trabalho e dinheiro. O enforcado, tem muita gente que torce o nariz para essa carta, mas ela é uma carta muito espiritual. Então, vocês têm duas cartas espirituais no fundo da leitura. Só que, vamos lá, deixa eu explicar essa carta do enforcado. A carta do enforcado fala de uma situação onde ele não está enforcado, né? Ele está pendurado de cabeça para baixo. Então, alguma situação da sua vida em que, a princípio, você pode sentir um estancamento ou sentir como se fosse um sacrifício, como se fosse algo difícil, desconfortável, né? Está aqui numa posição diferente, tá? Por que ela é uma carta muito espiritual? Porque ela fala o seguinte, né? Enxergar as coisas de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente, né? Você estando nessa posição diferente do restante da maioria, vamos dizer assim, você vai chegar um momento, isso acontece naturalmente, em que você vai ter esse clique, ter esse insight, né? A partir do momento em que esse clique, como eu estou dizendo, acontece, né? Esse sentimento de desconforto, de sacrifício, ele imediatamente desaparece. Você não mais se sente desconfortável por estar nessa posição diferente, né? Vem a iluminação, por isso é uma carta muito espiritual. Ela traz, como eu disse, uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo paradigma de vida, mudança de forma de ver a vida de uma forma geral, assim, num sentido mais profundo, claro, né? Mas é uma carta muito bonita, porque quando isso acontece, você
entende, né? Você entende por que você passou pelo que você passou, você inclusive passa a ser grato pelas coisas pelas quais você passou, né? Você entende que aquilo foi necessário para você se tornar quem você é hoje. Então, não há um sentimento de culpa, não há um sentimento de tristeza, não. O que vem é a gratidão profunda, não aquela gratidão, né, de ficar falando gratidão, gratidão, mas falar por falar, né? É uma gratidão profunda pela vida, pela existência, por estar aqui, por ter essa oportunidade, enfim, né? Bem bonito, duas cartas, então, espirituais no fundo da leitura. Vamos lá, leoninos. Então, maturidade, aquela carta que pulou, né? O bobo aqui é o louco no tarô tradicional. Repressão, ruptura e a cura. Olha que interessante, né? No centro da leitura, repressão. Mas qual que é a carta que vem logo depois da repressão? A ruptura, né? Que é uma ruptura interna, é quando você já não aguenta mais reprimir algo que está dentro de você e deixa colocar isso para fora, pôr para fora algo que você estava reprimindo. Para alguns isso é algo muito interno, muito profundo, muito inconsciente até, mas algo que precisa ser posto para fora. E à medida que é colocado para fora, traz a cura emocional, a cura energética, a cura, tá? Do corpo, em alguns casos também. Aqui duas cartas que falam de novos começos, uma nova fase, né? A carta da maturidade é o As de Ouros e o Louco. O Louco, eu associei, nesse tarô, eu associei a carta do Papa a infinitas possibilidades, né? Porque nesse tarô o Papa chama-se não materialidade e vem aqui não tem nada desenhado, né? Então, infinitas possibilidades, Deus, o universo, o vácuo quântico, tá? E essa carta ela é muito associada a isso também. Ela é a carta de número 0 do tarô. Ela fala de um início de uma nova jornada, mas é o zero. Fala das infinitas possibilidades também. Então, de certa forma, vem reforçando aqui, né? Associo essa carta, né, junto com essas cartas que saíram e ainda por cima com essas que estão no fundo da leitura, como um salto quântico, realmente, tá? Essa carta também fala de fé, dar um salto de fé, é uma carta de coragem, né? Então, até para colocar coisas para fora, né? É necessário ter coragem, né? É um salto de fé. Aqui fala da gente dar um passo sem saber exatamente onde é que está pisando, porque não existe um chão, né? Mas Deus, o universo, enfim, vai colocar o chão debaixo dos seus pés, tá? Então, aceite essa libertação, né? Essa ruptura interna, esse colocar para fora, né? Tudo que está aí dentro reprimido, tá? É um fechamento de ciclo, carta de número 10, o zero e o As de Ouros falam de novos começos, então fechamentos e novos começos, na verdade isso vem saindo muito para todos os signos, de uma forma geral, para todo mundo, né? Mas realmente um ciclo que se fecha, um ciclo de repressão, né? E vocês colocando para fora, tá? Emoções, sentimentos, pode ser coisas antigas, né? E isso, ao mesmo tempo, trazendo uma cura, trazendo maturidade, trazendo uma nova fase, né? Excelente. Amor, 5 de espadas, 2 de copas, 3 de espadas, 4 de ouros, rei de copas, é a mesma carta aqui. 3 de espadas no centro da leitura fala de dores emocionais, mágoas, ressentimentos, tristezas, é algo que precisa ser perdoado, né? Pode ser algo que você traz dentro de você, reprimido, né? Não necessariamente desse momento da sua vida, pode ser de outros, pode ser do passado, cada um vai saber, né? Se é algo recente ou se é algo que você traz do seu passado e por algum motivo ainda está reprimido dentro de você e precisa ser colocado para fora, né? Precisa ser perdoado, precisa ser curado. O 5 de espadas no inicinho da leitura fala aqui de alguma questão
mal resolvida, onde cada um foi para o seu lado. É um cenário de guerra onde os personagens não querem dar o braço a torcer. Então tem uma questão de orgulho aqui nessa carta, né? É interessante que a leitura emocional de vocês vem entremeada, né? Cartas boas, cartas ruins, né? Ruins assim, menos boas, vamos dizer assim. Dois de copas, rei de copas, são cartas excelentes. O 4 de ouros fala aqui de uma necessidade de soltar, uma necessidade de compartilhar, uma necessidade de não guardar tudo dentro de você, né? Eu já tô fazendo cruzamento aqui, né? Que eu falei que eu ia fazer só no final, mas tem horas que é tão evidente, né? O 3 de espadas, essa questão da mágoa, do rancor, da tristeza sendo reprimido, né? A maturidade junto com o 5 de espadas, porque no fundo, o 5 de espadas é uma carta de imaturidade, realmente. Orgulho, não querer dar o braço a torcer, vai cada um pro seu lado, né? O 2 de copas fala que de relacionamentos onde existe sentimentos recíprocos, né? Mas ele tá aqui do lado de cartas de mágoas, tá? Esse 3 de espadas precisa ser olhado de frente, é uma ferida que precisa ser olhada de frente e colocada para fora, perdoada, né? O 3 de espadas, quando sai numa leitura, é uma carta que precisa do perdão, precisa da cura. Não guardar tudo para você mesmo, né? Colocar para fora o que precisa ser colocado para fora para trazer essa cura. Ao mesmo tempo trazendo maturidade emocional, ó, a maturidade aqui, né? Um rei de copas, é um rei, é a última carta de copas, ele fala justamente disso, de alguém que chegou num alto nível de maturidade emocional, mas ele só chega nesse nível porque já passou por muita coisa, né? Então, aí sim vem a maturidade, né? Então, mês de fevereiro vem aí como uma oportunidade de, sim, de curar essas questões aqui mal resolvidas do 3 de espadas. Esse curar esse 3 de espadas não necessariamente tá falando aqui de reconciliação, né? É uma cura sua, você com você mesmo, tá? Eu tô falando isso para os casos de pessoas que não estão juntos, né? Ou que estão esperando uma reconciliação ou algo assim. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, né? Mas é porque primeiro a gente precisa se perdoar, né? A gente precisa se curar primeiro para depois querer quem sabe, uma possível reconciliação, né? O 2 de copas fala que é possível, né? Esse encontro, um relacionamento aqui. Mas o 3 de espadas no centro realmente fala de coisas que ainda precisam ser curadas, como eu disse, dentro de você. Colocadas para fora, né? Não guardar tudo para você. Olha como que esse personagem tá guardando tudo para ele, né? No tarô do Osho, essa carta chama-se O Avarento. E aqui é a ruptura, que é justamente colocar tudo para fora, né? Isso para alguns leoninos vai ter uma aplicação mais prática, né? Vocês vão perceber isso claramente no momento de vida que vocês estão vivendo. Para outros, isso tem a ver com algo mais interno, mais sutil, mais inconsciente, mas que mesmo assim ainda precisa ser liberado, né? Precisa fechar esse ciclo, né? Resetar a parte emocional de vocês, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Trabalho, rei de espadas, o carro, a estrela, valete de ouros e a sacerdotisa.
Estrela no centro da leitura é uma carta de esperança e fé. É uma carta muito bonita de proteção espiritual e cura também. É uma carta de sucesso, realização de desejos também. Como ela fala de fé, muitas vezes ela fala de coisas que ainda não estão presentes em algumas situações, tá? Especialmente, por exemplo, para quem está aguardando algo, né? Mas é uma carta extremamente positiva, né? Então, com essa carta ela fala, você está no caminho correto, tá? Ainda mais vindo aqui com o carro, né? O carro é uma carta de avanço, de foco, tá? Não perder o foco também, tomar as rédeas da sua própria vida, mas ao mesmo tempo sendo um arcano maior, é como se a vida, o universo estivesse te ajudando nesse avanço que eu tô falando, né? Nesse progresso, vamos dizer assim. O Valete de Ouros fala de novidades a nível material, a nível de trabalho, né? Notícias que chegam, enfim. É uma carta de trabalho, literalmente, também no sentido de aprender algo novo, se dedicar ao trabalho, né? Querer fazer tudo certo dentro do seu trabalho, né? Para quem já tem um trabalho, novas ideias. Rei de Espadas abre a leitura mostrando aqui a questão do foco, a questão da estratégia, né? Então, vocês enxergando as coisas com clareza, com muita estratégia, com uma mente muito afiada, né? Inteligência, racionalidade, estratégia. E a leitura termina com a sacerdotisa. Aqui é muita razão, né? Aqui intuição, tá? Então, combinar essas duas coisas é interessante também. Sacerdotisa também fala de lições, fala de estudos, né? Para quem estuda alguma coisa, precisa aprender algo, além de ser uma carta espiritual também, assim como o Papa, o Enforcado. Então, duas cartas espirituais aqui mostrando uma proteção também. Assim como a estrela, a sacerdotisa também é uma carta que pede paciência, tá? As coisas vêm avançando, isso especialmente para quem está procurando, tá? Buscando, né, algo novo. Um pouco de paciência, as coisas vêm avançando, aqui tem novidades, mas também tem a sua disposição, né, de estudar, se for o caso, de aprender algo novo, de buscar, né? Mas assim, não tem nenhuma carta negativa aqui de forma alguma, tá? Muito pelo contrário. Dinheiro, As de Paus, 2 de ouros, 3 de ouros, julgamento e 8 de ouros. Aqui, né, cartas de ouros, especialmente essas duas são cartas de trabalho, né, mostrando que na maior parte o dinheiro vai vir do seu trabalho realmente. 2 de ouros também fala de investimentos, equilíbrio, saber equilibrar, né? Saber estabelecer prioridades, onde é que você investe, agir com equilíbrio com relação à sua parte financeira, tá? Porque, inclusive, o As de Paus no início aqui da leitura pode mostrar alguma energia impulsiva. O As de Paus é excelente, é uma energia nova, fala de criatividade, de energia mesmo, é fogo, né? É uma carta espiritual também, mas pode demonstrar aqui alguma impulsividade. Então, aqui pede equilíbrio, tá? Interessante que tem uma progressão, né? 1, 2, 3. Então, mostrando o progresso de vocês a nível material, tá? Cartas que pedem de você dedicação, esforço, estudos, né? Fazer o seu trabalho bem feito e isso te traz frutos, tá? Carta do julgamento, um arcano maior que fala de uma nova fase, mas também fala de você mesmo fazer um julgamento da sua própria vida. É um renascimento, é uma nova fase, é uma nova oportunidade que chega.
Para alguns tem a ver com trabalho, né? Já que está cercado aqui por duas cartas de trabalho, e isso, obviamente, se refletindo aqui na sua vida financeira, né? Parcerias, pode ser negócios ou até mesmo de trabalho, como a gente já disse. Negócios que são feitos e dão bons resultados, tá? Dão frutos. Ok, leoninos, vamos fazer os cruzamentos então. Maturidade, 5 de espadas, rei de espadas e as de paus. Então aqui eu até já falei, né? O 5 de espadas tem um quê de imaturidade, é uma energia mental, é uma energia de orgulho, mas é um orgulho meio tolo, né? Mas aqui já vem mostrando vocês, isso aqui é a primeira carta, né? Então provavelmente é algo que vocês já estão ultrapassando. Beber uma água aqui que minha voz está falhando. Algo que vocês já estão ultrapassando, né? Vocês já estão adquirindo maturidade aqui com relação a questões de orgulho, tá? Rei de espadas também mostra essa maturidade, é um rei, né? E é aqui no naipe de espadas, que é justamente essa carta do 5, né? E isso marcando uma nova fase, olha aqui, o as de ouros e o as de paus, né? Uma nova fase com mais maturidade, onde existe uma entrada nova de energia, uma entrada nova de energia a nível material também, dinheiro, trabalho, coisas sólidas, tá? Ok. O bobo, né, o louco, 2 de copas, o carro e 2 de ouros. Parcerias, 2 de copas e 2 de ouros. Parcerias onde existe uma fertilidade, né? Temos aqui água e terra. Um terreno fértil para fazer brotar, para fazer dar frutos realmente, né? O louco fala de coisas novas, totalmente novas, tá? E o carro mostrando esse avanço, esse progresso, essa mudança de direção na sua vida, tá? O louco pode falar de pessoas novas na sua vida, totalmente novas, né? Ou um recomeço, mas que seja um recomeço do zero, né? Infinitas possibilidades, enfim. Tem a ver com parcerias, que podem ser amorosas ou de trabalho, tá? Ou materiais, né? Como eu disse, um terreno fértil aqui, tá? Daqui a pouco eu vou falar das cartas centrais, vou pular para cá primeiro. Ruptura, 4 de ouros, valete de ouros e o julgamento. Então aqui você agarrado, guardando coisas, guardando sentimentos, ressentimentos, guardando para você. E aí precisa dessa ruptura interna, no sentido de colocar para fora, né? Quando isso acontece, é como se fosse um renascimento. Essa carta fala disso, né? Um renascimento, uma nova oportunidade. E aí as oportunidades realmente vêm de forma concreta na sua vida, seja por pessoas que chegam, seja por possibilidades de trabalho que chegam, seja por notícias que chegam, né? Isso se manifesta na sua vida de forma tangível, né? A partir do momento em que você rompe com esses padrões internos, né? Esses apegos e tudo mais, tá? Finalmente, a cura, o rei de copas, que são a mesma carta, né? Só porque o tarô do Osho tem esse nome. A cura, rei de copas, a sacerdotisa e o 8 de ouros. Então aqui fala realmente de cura e amadurecimento emocional. Essa carta fala muito de sabedoria, de usar a intuição também, né? Para tomar decisões, enfim. Uma carta que pede, sim, um pouco de paciência e uso da intuição. E no sentido, esse 8 de ouros tanto fala de trabalho literal que pode aparecer na sua vida, pede um pouco de paciência, mas aqui um trabalho em você, em primeiro lugar, tá?
trabalhar você, trabalhar o seu crescimento, trabalhar a sua cura, trabalhar a sua paciência, trabalhar o seu amadurecimento emocional. Isso é um trabalho também, trabalho interno, tá? E outra leitura aqui, né? Esse trabalho interno de cura, de ouvir a sua voz, né? O seu eu, a sua voz interior, o seu eu superior, né? Esse trabalho te trazendo resultados, resultados tangíveis, que para alguns tem a ver com trabalho, literalmente, para outros tem a ver com outras áreas da sua vida, mas são resultados tangíveis que você pode tocar, tá? Centro da leitura, então, a repressão com 3 de espadas, a estrela e o 3 de ouros. A repressão, né? A repressão aqui de mágoas, de tristezas, de coisas que precisam ser perdoadas em você mesmo e nos outros, para que haja então essa liberação, né? Essa ruptura interna, esse colocar para fora que a gente viu aqui, né? Parar de se reprimir por conta aqui do 3 de espadas. E a carta da estrela, para alguns, só fazendo um parêntese aqui, porque obviamente isso aqui não é para todo mundo o que eu vou falar, né? Para alguns, isso aqui pode ter a ver com questões que vocês trazem de traição a nível de relacionamentos. E é algo que vocês precisam, então, romper e curar, tá? Para alguns, essa questão tem a ver com 3 pessoas, né? Triângulos, enfim. Parar de se reprimir, então, fazer essa cura. A cura, né? A estrela. A estrela é a carta que vem depois da torre, né? A torre fala muito dessa ruptura interna que tá vindo aqui. Isso aqui não é a carta da torre, mas ela vem muito nesse sentido, né? E a estrela fala disso, de um momento posterior à carta da torre, né? Trazendo a cura, trazendo a fé, você se sentindo pronto novamente para outras coisas, né, acontecerem na sua vida de forma positiva, se abrindo novamente, se abrindo para o amor, se abrindo para novas possibilidades de trabalho, se abrindo, tá? É isso, leoninos. E assim, a nível material, né, já que a sua leitura começa com o As de Ouros, né, a maturidade é o As de Ouros, e termina com o 8 de Ouros, né? Então, temos uma progressão aqui do naipe de ouros, material. Algo que começa e vocês já veem os frutos também, né? Trabalho, para alguns, literalmente falando. Ok, Leão, vamos pegar a carta do Jardim dos Anjos. Leão, fevereiro de 2020. Integridade no fundo do baralho, ser íntegro, ser fiel a você mesmo, ser verdadeiro, né? Ver você no espelho, ver as suas sombras, mas também ver a sua luz, integridade, tá? Manifestação, tem muito a ver com esse as de ouros que veio aí, né? Terminando com 8 de ouros. Ouros, né? Coisa material que a gente toca, tá? Vamos ler. Lei da atração aqui nessa carta, né? Manifestação. Pense no seu mundo interior como um lindo céu azulado, onde pairam infinitas estrelas de possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza no mundo exterior. Só um parêntese aqui, né? Na leitura de vocês eu falei mais de uma vez de infinitas possibilidades, né? E essa carta fala disso, né? De uma manifestação de uma ou mais de uma dessas infinitas possibilidades.
Existe um caminho que precisamos percorrer para que uma simples ideia se concretize na nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos fazer com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos concordem entre si e se unam em harmonia. Você precisa ser capaz de visualizar exatamente o que deseja e de sentir como se isso já tivesse acontecido. Feito isso, uma ideia semente é plantada. Se você for capaz de acreditar nessa semente e nutri-la com pensamentos positivos, visualizações constantes e um senso de merecimento, um dia ela se manifestará, desabrochando na sua vida com toda a sua beleza. Creio eu, só mais um parêntese, que muitos de vocês já podem estar fazendo esse trabalho de manifestação e de repente algo se manifesta, quem sabe até mesmo nesse mês de fevereiro, E outros podem começar agora, quem sabe, Assim, a manifestação se refere à sua capacidade de conectar os mundos interior e exterior, a sua capacidade de trazer para a realidade concreta o que antes se encontrava constelado apenas nesse espaço silencioso dentro de você. Falou de constelado aqui, eu lembrei de constelação familiar, pode ser bom para vocês também, Saiu a carta da estrela que me faz, junto com o 3 de espadas, coisas que precisam ser libertadas, colocadas para fora, É uma dica. Quanto maior for o seu nível de consciência, mais força você terá para manifestar seus sonhos no mundo real. Se a manifestação surgiu hoje, isso significa que uma porta entre esses dois mundos está prestes a se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nessa abertura, o que lhe disponibilizará em breve uma potente energia criadora que lhe trará uma imensa força de manifestação. Em breve, você será capaz de materializar os seus sonhos. Prepare-se para esse momento, purificando a sua mente e escolhendo aquilo que você gostaria que se manifestasse na sua vida neste momento. O que você quer? Procure ser objetivo. Pode ser que queira constelar um amor, um emprego, uma casa. Pode ser também que você prefira algo interior, como paz. Seja o que for, peça a ajuda de seu eu superior e trabalhem juntos na criação de uma imagem do que você almeja. Feito isso, é só esperar. A porta da manifestação está prestes a se abrir. É isso, leoninos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem um like, é importante para o canal. Ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Um excelente mês de fevereiro para todos vocês. Namastê!